A TV Tribuna acompanha as eleições do Santos Futebol Clube. Ontem esteve aqui o atual presidente e candidato à reeleição pela chapa Rumo Certo, Marcelo Teixeira. E hoje nós estamos recebendo o candidato da oposição, Luiz Álvaro Ribeiro, da chapa O Santos Pode Mais. Uma boa tarde, seja bem-vindo, Luiz Álvaro. Muito obrigado pela oportunidade, com grande honra que eu estou aqui na nossa TV Tribuna para poder dar algum esclarecimento a respeito da nossa candidatura e da vitória do próximo sábado. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Agora, o senhor resolveu se candidatar à presidência do Santos, por quê? Bom, eu sou nascido em Santos, no Canal 3, esquina da Torrentino Filgueiras, neto de Álvaro de Oliveira Ribeiro, que foi presidente do Santos na época da aquisição da Vila Belmiro. A minha ligação com o clube, o meu DNA, é alvinegro desde o dia em que eu nasci, no verão de 1942. Acho que ao longo da minha vida tive a oportunidade de dirigir empresas importantes, de criar uma formação administrativa competente e imagino que devo dedicar 2 ou 3 anos da minha vida à paixão que é o Santos. Tenho 6 filhas mulheres e um único filho homem que é o Santos. Agora, na sua proposta, o senhor destaca a formação de um fundo de investimentos. Como é que funcionaria? Quem é que iria colocar dinheiro no clube, vamos dizer? Para se colocar dinheiro no clube, no Santos ou em qualquer outro, é indispensável que o clube tenha princípios de governança corporativa. Transparência, estatuto democrático que não permita reeleições indefinidas e satisfação dos atos da gestão aos donos do clube que são os sócios. Um grupo de empresários dos mais notáveis do país, todos santistas apaixonados como a gente, resolveram montar um fundo que está sendo aprovado na CVM e que é um fundo de permanência, não é um fundo especulativo. Ele não pretende ganhar dinheiro comprando e vendendo jogadores e usando o clube apenas como vitrine. O nosso fundo é um fundo que vai permanecer no Santos, vai ratear com o Santos em pelo menos 50% dos resultados e a ideia é fazer com que o jogador amadureça e agregue valor jogando com a camisa do Peixe, que a gente valoriza acima de tudo. Agora, Luiz Álvaro, o Santos tem como carro-chefe o futebol. Nos últimos 2 anos, realmente o futebol não foi muito bom. Chegamos a um vice-campeonato aí com o Santos, né, ainda este ano, mas o que fazer para mudar essa história? Bom, o Santos precisa ter um time competitivo. Sem o time competitivo não tem resultado, não tem público, não tem audiência. E não tendo público e audiência e resultado, não tem dinheiro. Nós precisamos cortar esse círculo vicioso. O Santos tem que montar um esquadrão capaz de disputar os primeiros lugares e os títulos que participa de acordo com a sua história e não pode mais se conformar em estar sendo rebaixado ou correndo o risco de ser rebaixado para a segunda divisão. A propósito disso, ao contrário do meu adversário, eu acredito demais na força da camisa do Santos. Não há hipótese do Santos ser rebaixado sob a nossa gestão. Mas se essa tragédia acontecesse em qualquer outra circunstância, a camisa do Santos é forte demais, a torcida do Santos é poderosa demais para a gente correr o risco de ficar relegado na situação de um clube pequeno, de uma expressão menor do que a sua história. Agora, é verdade que o ex-jogador Jamel seria o gerente, se o senhor for eleito, e também que o técnico preferido é o Dorival Júnior, que comandou aí o Vasco, campeão da Série B? Nós temos sondado profissionais de ponta, todos eles com tradição de serem campeões e montarem elencos competitivos e promissores. O Jamel é um excelente nome que eventualmente podia ser o gerente de futebol. Nós achamos que o futebol profissional deve ser administrado por... o profissional de futebol deve administrar futebol profissional. Técnicos, existem 2 ou 3 nomes em que a gente tem conversado. Não temos decisão nenhuma, não temos ainda legitimidade de assumir nenhum compromisso em nome do Santos. Dorival é um excelente nome, Silas é outro nome, existe mais uns 3 ou 4 em que a gente está de olho. Quais seus planos para o patrimônio da Vila Belmiro? É possível ampliar? Eu acho que sim, é preciso necessariamente um estudo econômico e financeiro. A Vila é nosso território sagrado, intocável. Nós achamos que o que foi feito na Vila ultimamente descaracterizou aquele alçapão que botava medo nos adversários e não nos pareceu que foi uma reforma feliz. Nós pretendemos ver a Vila como uma grande arena da Baixada. Santos está entrando numa época agora gloriosa de potencial econômico em função do pré-sal e merece ter uma arena multiuso e a Vila Belmiro é o lugar ideal para se fazer. Teria como aumentar a Vila Belmiro? Certamente. Nós achamos que o nosso projeto e os estudos vão conduzir para a gente ter um estádio naquele território sagrado para 40 mil espectadores. Agora, quais os planos para o marketing do clube? O senhor tem sido um crítico desse setor do Santos Futebol? O Santos, na verdade, não tem departamento de marketing. O marketing do Santos são 2 bonecos infláveis que alegram a meninada antes e durante a partida.
Nós achamos que marketing é muito mais do que isso. A gente tem o exemplo do Barcelona. 30% das suas receitas, que suportam o time mais caro do mundo, advém de ações de marketing. Para isso, nós temos alguns nomes absolutamente imbatíveis em termos de marketing esportivo, que vão prestar a sua colaboração na formulação de um plano consequente que gere recursos. A valorização da camisa. O Santos não pode ceder o espaço que cede, tendo como receita menos da metade dos outros grandes de São Paulo. O Santos não é pequeno, não pode se manter pequeno, ele tem que recuperar a sua posição de grandeza. Luiz Álvaro, como atrair mais sócios para o Santos? O Inter fez uma campanha muito bem sucedida e hoje tem 100 mil sócios pagantes que votam em urnas eletrônicas espalhados pelo todo o território do Rio Grande do Sul. Infelizmente, a atual administração, nesses 10 anos, só teve um desempenho de 1.500 novos sócios por ano. É muito pouco para a grandeza do Santos. Nós temos que oferecer produtos diferenciados para que o associado se filie e participe da vida do Santos. Uma restrição, por exemplo, que o sócio tem que pagar 3 anos para só depois poder exercer o mais legítimo direito, que é votar e escolher quem vai dirigir o clube. Isso vai mudar, nós vamos fazer uma campanha massiva, esperamos chegar à marca de 100 mil sócios, nesses 2 anos da nossa gestão. E o futebol feminino? O Santos investiu, ganhou a Libertadores, a Copa do Brasil. Quais são os seus planos se for eleito? O futebol feminino é empolgante. Eu tive ainda na terça-feira, um dia em que estava sendo programado o debate, para ver as meninas desfilarem, ganharem de 3-0 e levantarem a Copa Brasil. Nós pretendemos ampliar. Nós temos a ousadia de imaginar, em função de contatos com alguns patrocinadores multinacionais e do eventual engajamento do Pelé, que eu quero recontratá-lo profissionalmente para ser parceiro do Santos, criarmos a Santos Mermaids, a sereias da vila jogando e disputando o campeonato americano, tendo acesso ao mercado consumidor mais potente do mundo. Como, aliás, os clubes mexicanos já fazem com muito sucesso e já há algum tempo. O futebol feminino é uma das nossas prioridades e não vamos limitar o futebol feminino apenas no Brasil. Nós vamos conquistar as arenas internacionais com o Santos feminino, com as mesmas jogadoras que jogam aqui nas temporadas em que elas são liberadas, também no mercado americano. E se o senhor for eleito, o Santos vai mandar os jogos aqui na Vila Belmiro, em São Paulo? Qual é a sua posição a respeito? O Santos vai mandar os jogos aqui na Vila Belmiro, mas vai também mandar os jogos em outros estádios que possa gerar público, renda e repercussão para a marca. Eu lembro que o Santos foi campeão mundial no Maracanã lotado, com 200 mil pessoas. O Santos foi campeão no Morumbi, o Santos foi campeão no Pacaembu. E nós temos que levar em conta que os 6 milhões de santistas não estão confinados apenas na nossa cidade, na cidade em que eu nasci e para onde volto a mudar, e definitivamente, quando for presidente do Santos. A Vila é o nosso templo sagrado, ela é intocável, ela deverá voltar a ser o alçapão com uma bomboneira que assusta os inimigos, mas a gente tem que ir aonde está o nosso público. Isso que gera renda, isso que gera receita, isso que gera visibilidade e audiência. Bom, o senhor tem mais um minuto aí para completar a sua mensagem final para os eleitores nesse próximo sábado da eleição. Eu gostaria de fazer uma pequena denúncia. A lista de sócios votantes, segundo o artigo 50, inciso 1 do Estatuto, deveria ter sido fornecida aos candidatos 3 dias antes da eleição. Esse prazo venceu ontem e nós não temos até agora a lista dos sócios que estão habilitados a votar, o que é uma infringência ao Estatuto do Santos. Em segundo lugar, eu queria alertar aqueles espertinhos que muitas vezes aproveitam do cenário da eleição sem urna eletrônica para votar em nome de sócio falecido ou de outro que não pode comparecer. Nos nossos fiscais existem 3 promotores, 2 delegados e alguns policiais, todos com competência e instrução para dar voz de prisão àquele que for cometer uma fraude, preso em flagrante por atentado às leis e aos bons costumes do país. Muito obrigado, Luiz Álvaro, pela sua presença. Boa sorte, assim como desejamos ao candidato Marcelo Teixeira também, uma boa sorte nesse próximo sábado. Agradeço muito, estou com toda a energia, com o pique total de um garoto da vila para ir para essas eleições e ganhar. Muito obrigado. Foi Luiz Álvaro da chapa O Santos Pode Mais. Muito obrigado.